Se você tem vontade de fazer aquelas pinturas que não tem a linha, só tem a cor e fica com aquele aspecto bem 3D, você tá no lugar certo. Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje eu quero te ensinar justamente isso, como que você faz para fazer uma pintura com essa carinha de 3D e sem fazer com que tenha line art ali na tela, né? Seja somente a pintura. E para isso eu vou utilizar o personagem Tails do Sonic como modelo pra gente fazer este experimento. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint para eu te contar tudo sobre este processo de pintura mais 3D, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este que você vai ver hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E a primeira etapa, curiosamente, foi de fazer um desenho. Eu sei, você talvez esteja se perguntando por que fazer um desenho para uma pintura que não vai ter o desenho. E a resposta é bem simples, né? É porque o desenho ajuda a organizar o nosso cérebro ali, né? Porque quando a gente começar a pintar, a gente vai ter que se preocupar com outras coisas. E eu gosto de pegar, né, esse comecinho pra gente fazer o desenho justamente pra gente tirar uma boa parte deste peso depois, mesmo que a gente nem use este desenho depois, que é o caso dessa nossa arte de hoje. Esse desenho que vocês estão vendo eu fazer, eu jogo ele pros ares depois, eu nem chego a usar ele, né, na pintura final, mas todas as coisas que eu desenho, eu carrego elas, né? É a estrutura do nosso desenho. E que, diga-se de passagem, nessa arte daqui foi muito importante. Eu tava querendo fazer este Tails de uma forma que ele ficasse com uma estilização legal, com uma pose que fosse um pouco mais dinâmica, né? Então vocês podem ver que eu pego ali a perna do personagem, deixo ela bem torcida, deixo com uma parte ali na frente, outra atrás, faço uns shapes legais, né? Eu particularmente gostei bastante desse desenho. E de uma forma geral, mesmo jogando ele fora depois, ele foi muito importante. Mas não é sobre o desenho que a gente tá aqui hoje, né? A gente tá aqui para aprender sobre a pintura, que é justamente o que a gente vai conversar agora. Como que é então o processo da gente fazer esta pintura? Boa parte do que eu vou contar para vocês hoje aqui sobre pintura, eu explico de maneira super aprofundada lá no meu curso de Fundamentos da Pintura Digital. Então, se você realmente quiser entrar de cabeça e aprender tudo sobre os fundamentos da arte, como iluminação, composição e muito mais, confere o QR Code aqui na tela ou o link na descrição. Lá no site eu te explico tudo certinho. Mas para fazer essa pintura do Tails foi até que bem simples. E isso é o que eu acho mais interessante sobre este processo. Eu, quando comecei, tinha bastante dificuldade de entender como fazer essas pinturas mais 3D. Eu sempre quis fazer esse efeito em 3D, mas hoje eu já tenho uma noção bem melhor de como funciona. E esse processo aqui que eu tô mostrando pra vocês é um dos que eu mais gosto de usar. Eu começo primeiro, então, blocando tudo aquilo que a gente desenhou. Eu vou ali selecionando todas as áreas de cores diferentes e vou separando ali em camadas. Essa do Tails foi até que fácil, né? O Tails não tem muita cor assim, ele é tipo branco, amarelo e vermelho ali na botinha dele. Então foi bem tranquilo ali de eu blocar essas cores. Normalmente eu levo um certo tempinho para fazer isso, mas é um tempo que, por mais que seja demorado, é uma parte que eu acho um pouco chata até de fazer, é bem importante da gente prestar atenção, porque tudo que a gente colocar em termos de cor vai ser meio que a nossa fundação ali, né? Vai realmente ajudar a gente depois, quando a gente começar a colocar mais coisas na nossa pintura. E só quando a gente termina de blocar as cores, né, tendo somente a linha e as cores, já fica um resultado super legal. Então aqui vai uma recomendação para vocês aí também, né? Foca bastante nessas primeiras partes, porque elas realmente fazem toda a diferença. E depois, né, que eu mexi ali com essas cores, bloqueei todas as cores certinhas, eu também comecei a experimentar com cores diferentes. Eu comecei ali a explorar algumas cores, né? Mexer um pouco nos tons de amarelo que eu queria que o Tails ficasse, mexer um pouco ali nos tons
de branco também. Eu gosto de fazer essa primeira passagem ali para deixar do jeitinho que eu gosto. Não é necessário, para falar a verdade, mas eu gosto ali de mexer um pouco, né, nessas partes da cor. E depois, quando eu fiquei satisfeito com o que eu tinha ali, aí sim eu comecei a dar a cara de 3D. Eu primeiro fiz uma camada em multiplicar e eu comecei a desenhar todas as sombras. E essa parte, ela é crucial para a gente ter um efeito 3D bacana, porque vai ser aonde a gente vai colocar as sombras. Então desenhe muito bem, tente pensar como se você estivesse esculpindo ali a sua pintura, sabe? Pensa ali como que seria essa parte 3D, esse objeto ele teria uma sombra maior ou uma sombra menor? Como que seria este formato? Você parar, pensar bem mesmo sobre o formato dessa sombra que você vai desenhar no seu desenho faz toda a diferença. Eu não consigo salientar para vocês a importância dessa etapa para o processo. E vocês podem ver o resultado, né? Conforme eu vou só desenhando essa sombra, a gente já começa a ter algo super legal. Não é o suficiente para deixar o personagem super 3Dzinho, a gente vai fazer mais coisa no personagem, mas isso daqui, galera, é algo assim que faz toda a diferença. Passe todo o tempo do mundo que você precisar fazendo essa sombra, sabe? Porque ela realmente ajuda a gente a vender essa sensação de 3D. Mas depois, quando a gente termina de fazer essa parte 3D, a gente vai ficar com algumas coisas meio faltando ali. Porque apesar dele já estar começando a tomar essa forminha de 3D, quando a gente desabilita a linha, a gente começa a sentir que não tá 100% ali a peça. E aí que entra então as sombras de oclusão. E o que que seria, né, essas sombras de oclusão? Essas sombras de oclusão são sombras de contato. A gente desenhou primeiro as sombras gerais, que fazem com que o personagem ele tenha essa cara 3D de uma forma como um todo, assim. Porém, vai ter áreas que a gente vai precisar ter uma área bem mais escura, que são essas áreas de contato mesmo. Por exemplo, quando a gente tem um cabelo encostando na nossa pele, esse cabelo e essa pele são diferentes, sabe? São objetos diferentes. Então a gente vai ter uma linha bem escura que vai dividir o nosso cabelo da nossa pele, por exemplo. Isso vai acontecer em diversas camadas diferentes. Então tome também um bom tempo para você fazer isso. Então nesse desenho aqui, por exemplo, eu comecei a mexer ali debaixo do queixo do personagem, entre os dedos do personagem, todas as áreas, né, do nosso personagem que estiver tocando. É legal da gente colocar essa área um pouco mais escura, chegando ali próximo ao preto. Mas tome um pouco cuidado de irem com sede ao pote e fazer tudo preto. Não é bem assim. Essa parte ela é bem pontualzinha mesmo. E depois de ter colocado as sombras de oclusão, o personagem ele já fica com muito dessa cara de 3D. E honestamente, se você passar tempo suficiente fazendo essa parte de oclusão, você vai ter um resultado super sólido que já vai dar para vender a sua peça como sendo 3D. Você vai poder ali tirar a sua linha e postar nas redes sociais que GG, você conseguiu. Nessa arte em específica, eu não dei tanto tempo assim para essa parte de oclusão. Essa é uma parte que eu tenho um pouco de impaciência para fazer, para falar a verdade. E eu passei para algo que eu gosto de fazer nas minhas pinturas pessoalmente, que é começar a pincelar. Até essa parte, né, do nosso processo, a gente não deu tantas pinceladas como se a gente estivesse pintando mesmo. Mas isso é algo que eu gosto de fazer, é uma preferência pessoal. Então, quando chegou nesse ponto que eu já tinha passado todas essas etapas, eu juntei tudo em uma única camada e comecei a pintar manualmente ali. Eu peguei ali um pincel de opacidade, que você pode inclusive baixar no meu site, né? Todos os pincéis que eu uso, eles estão lá. E eu comecei a pintar como se eu estivesse polindo
a parte 3D, fazer nuances nessas formas 3D, porque uma esfera ela vai ter essa mudança gradual do claro para o escuro, e isso a gente lida muito bem quando a gente coloca as sombras lá no começo, né? Mas vai ter alguns objetos que a gente vai precisar colocar um pouco mais de informação, colocar um pouco mais deste nuance, como por exemplo o cabelo do personagem, a meia do personagem eu fiz também bastante disso, e eu gosto de fazer isso manualmente mesmo, sabe? Pegando as minhas cores e pensando ali no aspecto 3D mesmo. Essa é a parte mais de polimento, de finalização, para você pegar algumas áreas que não ficaram tão redondinhas assim e dando um pouco mais de cara para ela. Nessa arte do Tails eu fiz um pouco disso, eu coloquei bastante essa finalização, fiz alguns contornos também que você não precisa fazer, até porque ele fica, né, com uma cara um pouco mais de linha, e se você não gostar, né, desses contornos, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né, eu acho que até ficaria mais legal se você fizesse ali 100% 3Dzinho sem linhas, mas é uma parte realmente onde eu gosto ali de dar os meus chans, né, fazer as minhas coisinhas, dar a minha resolução para a arte como um todo. E eu nem mexi muito no fundo, né, como vocês podem perceber, essa arte do Tails foi focando única e exclusivamente na parte da pintura dele, né, eu quis dar esse aspecto mais 3D, e eu espero que com tudo isso que eu disse hoje, você tenha aprendido um pouco mais sobre como fazer essas pinturas ficarem um pouco mais 3D. E agora chega da gente conversar sobre isso e bora dar uma olhada no nosso Tails de hoje. E bom pessoal, esse foi o resultado do nosso Tails. Lembrando que se você quiser se aprofundar mais no assunto de fundamentos da pintura digital para fazer as suas pinturas ficarem melhores, primeiro link aqui na descrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!